Oi, Carol, Oi, tudo bem? tudo bem com você? Eu tô bem. Oi, Laís. A Laís entrou aqui também. Boa noite, pessoal que está entrando. Eu, né, sou a Simone, aqui é a Carol, que é a convidada de hoje. A gente vai falar sobre preconceitos, sobre sexualidade, doença falciforme. É um assunto sobre, assim, muito polêmico, né, que quase ninguém aborda e a gente sofre muito preconceito, muitas pessoas, e também sobre sexo, que é um assunto que muitas pessoas não abordam e acham que é um tabu, né? A gente não tem que agir assim, a gente tem que falar abertamente sobre isso, né, Carol? A Carol que me convidou, na verdade, para falar sobre isso. Tudo bem, eu tenho 44 anos, convivo já há algum tempo, né? Desde que eu nasci com anemia falciforme. Meu diagnóstico, eu perdi uma irmã que nasceu com anemia falciforme, não foi diagnosticado a tempo. Ela teve uma aplasia medular e com 4 anos faleceu, né? E assim, o motivo desse tema é porque eu fiquei muito indignada quando postaram em um grupo, alguém fez uma pergunta sobre crise em relação sexual, se, com quantos anos podia ter. E assim, eu não vejo na anemia falciforme nenhuma condição impeditiva para quase nada. Só a gente conhecendo o limite da gente, eu acho que a gente pode fazer de tudo. E óbvio, com os cuidados. A anemia falciforme, ela limita em vários momentos, é bem verdade, mas ela não impede a gente de fazer nada. Sim, eu costumo falar que a gente pode muito, assim, né? Principalmente, igual você falou, conhecer os limites. Eu acho que o principal é o autoconhecimento, o acompanhamento médico, você saber da doença, você ter todas as informações para você poder planejar os seus sonhos, planejar as conquistas, né? E você é uma pessoa que eu admiro bastante, que sempre é bem corajosa, sempre está postando coisas assim que mostrando realizações, mostrando conquistas, né? Vivendo a vida de forma feliz e leve. E isso é muito legal para a gente que convive ver isso e também se inspirar, né? A gente tenta, né? Mas acidentes acontecem. Hoje mesmo eu me machuquei. Nossa, machucou, você caiu, né? Foi. Eu sou bem desastrada, né? Isso eu sou, não posso negar, não. Já quebrei joelho, já quebrei. Esse aqui já é bem a terceira vez que eu me lesiono aqui, mas é porque eu adoro um salto, vou pra todo lugar, então corro risco, né? Volta e meia pode acontecer, né? A gente está sujeito a isso. E É. até a Mari está falando que nós podemos tudo, porém, né, a gente tem que respeitar o limite é o nosso corpo, porque se a gente ultrapassar isso, a gente realmente vai ter experiências não muito agradáveis, né? Então, Carol, assim, o que que te deixou mais indignada sobre esses assuntos, sobre a questão sexual? O que que você quis trazer para a gente hoje? É porque eu acho que as pessoas veem a anemia falciforme como um bicho de sete cabeças. Não é que não seja uma coisa difícil, delicada de lidar, mas assim, 44 anos, né? A gente vai conhecendo o organismo da gente e vai descobrindo que as coisas não são assim. Eu fiz uma cirurgia em 2000 e acho que foi 2017, que muita gente disse que eu não queria fazer. Era uma cirurgia seletiva, né? Eu fui a 5 cirurgiões, dois disseram que faria. Um deles foi super cauteloso. Eu fiz 71 exames de sangue, 5 de imagens e realizei um sonho. Quer dizer, eu acredito que a gente pode sim fazer praticamente tudo, com moderação, com os cuidados, né? No primeiro médico, que é aquele que visa só receber, né, para fazer a cirurgia e pronto, não. A gente tem que correr atrás e tem que ter prudência também. Uhum, é claro, a prudência é principal, né? Fator do cuidado, o autocuidado, para a gente saber o que a gente pode fazer. A Júlia está perguntando se você tem qual que é, SS, SC. SS, 50% de penetrância. A minha Nós, é bem pesadinha, é como a maioria, né? nós duas somos SS, né? A gente tem o mesmo tipo de doença. Então, assim, sobre preconceito, a gente vê muito, primeiro pela cor dos olhos, né? Pela as condições, assim, que as pessoas acham que a gente não pode realizar muita coisa. No trabalho também, né, Carol? Essas experiências você pode falar bastante, né? Durante quase 15 anos eu fui funcionária pública. E teve, como eu já disse, né? Eu adoro sair, eu adoro uma festa, eu adoro uma balada. E teve um evento que foi o Ceará Music, eu acho.
E era um evento que todo mundo eu ia, mas nesse ano eu tava com crise e não fui trabalhar, né? E foram atrás de foto minha porque não acreditavam que eu tava com crise no hospital. Ele veio atestado e tudo, mas assim, que existe um certo dilema, né? Existe. Sim, porque acham que a gente, só porque a gente tem a doença, acha que a gente não pode fazer nada. A gente tem que ficar sempre prostrada, a gente não pode ser feliz, né? Muitas vezes acho que a gente não tem o direito de fazer algumas coisas que as pessoas que são normais, digamos assim, podem, né? Então tem toda essa questão. Ah, às vezes a gente não tá bem e as pessoas acham que a gente tá bem, pela aparência também. Então a gente sofre com essas questões da falta do entendimento, né? O conhecimento de saber que a doença limita, mas a gente também tem alguns momentos de normalidade de vida, né? E muitos, assim, eu adoro fazer esporte, parei durante um ano por conta da pandemia, né? Realmente ir pra academia tava me assustando. Eu tenho um toque de limpeza, adoro tudo muito limpo, passo tempo passando álcool em tudo. Então, assim, no meio da pandemia não tem como a gente se assustar, né? Uhum. Aí É. abandonei. E assim, agora já em Fortaleza, eu estudo do estado do Ceará, já tá tudo reaberto. Mas é difícil a gente voltar depois de um ano parada. Mas eu fazia musculação, fazia Muay Thai. Óbvio que assim, o Muay Thai, eu tinha cuidado, eu não entrava numa sala com todo mundo, eu fazia com um personal, entendeu? Personal faz, Uhum. ele vinha na minha casa, ele sabia dos meus problemas. É como eu digo, a gente tem que fazer tudo, a gente pode fazer tudo, desde que com segurança, né? A gente tem que estar Uhum. É cercada dos cuidados. verdade. Porque agora, esse momento que a gente está vivendo, principalmente, ele é muito delicado por isso, né? A gente é mais suscetível ainda à questão de complicações, então é muito delicado. E até tem uma mãezinha aqui falando que ela tem um bebê de 1 ano e 9 meses e tem falciforme, né? Que ela morre de medo do bebê ter crise. Infelizmente, é uma coisa que a gente sempre. O medo, né? Até fiz um post esses dias que fala que o medo realmente é aquilo que a gente convive sempre. Porque a gente faz o plano da gente, uma viagem, tem uma festa com antecedência, você nunca sabe, né, como que vai estar. O conselho que eu dou é se informar bastante, tá? Com todos, assim, tem que ter medicação em casa, tem que saber o que fazer para poder socorrer de forma rápida para não complicar, né? Eu confesso que, assim, no sentido de crise, eu não me dou bem com muito remédio oral. Eu prefiro ir no hospital e tomar, fazer alguma coisa na veia, um tramal, um profenide, ou até uma morfina mesmo e vir para casa, né? Até porque nas Uhum. crises a gente sempre desidrata, então assim, o soro ele também é muito importante. O oxigênio que a gente toma também, né? Ele diminui a dor. Sim, realmente, o atendimento hospitalar, ele é mais rápido, né? A gente fica fazendo tratamento em casa, mas é claro que realmente quando chega no hospital a ajuda é maior, né? O suporte, principalmente do soro. E a Mari está compartilhando que ela é SS também e que ela sempre trabalhou, mas desde 2018, quando ela teve uma embolia pulmonar, ela ficou afastada. E até hoje ela está afastada por essas complicações. Realmente a doença falciforme, por ela ser crônica, né, ela apresenta esse tipo de condição. E ela falou que ela aprendeu a respeitar o corpo dela, os limites, as crises, e hoje ela virou empreendedora, né? Ela criou blusas, né, com estampas personalizadas. Isso é muito bom. Realmente, quem tem doença falciforme, né, tem essa questão ou você ser empreendedor ou ter concurso, porque a nossa condição de trabalho, sob preconceito que a gente estava falando, é bem delicada, né, Carol? Muito. É complicado mesmo, eu entendo. Mas assim, eu acho que quando a gente está apaixonado pelo trabalho, a gente consegue trabalhar até dentro de hospital, né? Terça-feira eu estava com dor, fui, comecei a sentir dor 2 horas da manhã, mais ou menos. Fazia já um tempinho que eu não tinha. Eu acho que eu tive uma crise de dor, uma crise de Covid. E eu sei que eu terminei indo para o hospital. E de dentro do hospital eu trabalho com uma coisa que me ajuda, né? Mídias sociais. Eu trabalho com uma empresa maravilhosa, assim, eu só tenho a agradecer as pessoas com quem eu trabalho. Mas consegui. Era uma pessoa tentando posicionar a vida do lado e eu tentando o outro. Eu acho que é isso, assim, a gente tem que correr atrás de alguma coisa que a gente gosta, que dê vontade de trabalhar independente de dor, independente de problema, Sim, a gente tem né? que se reinventar, né? A Mari tá falando que a gente tem que se reinventar. E a Pri tá aqui, que bom que ela tá. Ela falou que a gente vive, né, em constante medo, mas isso não deve nos impedir de viver coisas, experiências incríveis. O negócio é se cuidar, né, da melhor maneira possível.
E assim, sobre a questão, né, do tema principal, é preconceito, né, como está o título, e também questão da saúde sexual. É bom a gente já começar a falar um pouco, né, sobre o tema. É, assim, as pessoas têm medo de perguntar, às vezes sofrem, né, com esse tema, com esse assunto sozinha, calado, principalmente os meninos. Eu estava lendo sobre priapismo, né, que é uma condição bem complicada e que eles sofrem sozinhos, sofrem preconceito ao dar entrada no hospital. Então, é uma sensibilidade que o profissional de saúde tem que ter muito grande para entender essa crise, né, Carol? Mas eu digo que o preconceito ele está muito inserido na sociedade, né? Ele não. Eu Uhum. acabei de sair de um relacionamento em que eu sofri muito preconceito. E poucas pessoas aceitaram, abraçaram e algumas vezes eu me vi em algumas situações que eu dizia, oi, né? Assim, a gente tenta debater, combater isso dentro da gente, mas ele está muito inserido. E de uma certa forma eu tento entender o outro também, né? Uhum. Mas Sim. assim, acho que a A gente tem que lutar Camila, com isso. Tem que mostrar que a gente pode, tem que mostrar que existe preconceito contra o magro, né? Contra o gordo, existe a gordofobia. Eu digo que eu sofri muito, eu digo que eu sofri bullying por ser magra e agora todo mundo vai ter que me aturar, porque eu tô na moda, tá? a Camila, minha amiga, está aqui. Muito obrigada, Camila. Ela está falando que nem todo mundo consegue trabalhar dentro do hospital. Cada pessoa é um universo e passa por suas experiências. Realmente, né? Cada pessoa tem a experiência de conviver com a doença de uma forma. Eu, a hora que eu tô com crise, eu vou para emergência assim descabelada. Eu nem, a primeira roupa que eu tenho, sabe? Eu chego lá daquele jeito, porque realmente eu fico totalmente sem rumo. Enquanto não controla aquela dor, depois que controla a dor, talvez eu consiga fazer algo. Mas quando tá indo para o hospital é uma loucura, né? E o Francisco está dizendo que ele cuida das crises de dor em casa há 20 anos, ele não vai para o hospital. Que Coisa ótimo, boa. que maravilha, Parabéns, guerreiro. parabéns. Porque só eu, ano passado, 2 vezes fui para o hospital, porque tem horas que a gente não controla, né? Tem que buscar ajuda mesmo, e é onde mais passa segurança para a gente nesses momentos de crise aguda, é o hospital mesmo, né? Chega um patamar da dor ali que a gente não consegue controlar em casa mesmo. Eu E acho que o hospital, para mim, tem alguma coisa emocional. Eu me sinto segura entrando no hospital. Eu digo, pronto, tenho tudo aqui, então não tenho mais por que estar nervosa, minha dor vai passar. Ou pelo menos amenizar, né? Porque as dores uhum. da crise falcêmica, ela não para com a primeira medicação. É só aquele alívio que a gente tem, né, de primeira medicação, que a gente já passa a segurança de estar no lugar bom, né? Até tem um comentário aqui, ó, é bem tenso quando a gente vai para o hospital, que ela vai do jeito que está mesmo e não consegue pensar em mais nada. Realmente, eu também sou assim, tem que ter alguém para ajudar para ir, então, porque se você precisa do hospital, você já está naquela crise muito aguda, né? E realmente só vai do jeito que está mesmo e dá. E o Franklin está dizendo que pode ser emocional, com certeza. O emocional, ele é mais do que 50% em muitas vezes da crise, tanto do início dela, quanto, assim, para desencadear, para piorar. O emocional, ele é muito forte, né? Ele pode agravar muito a dor, porque se você se sente desprotegida, não tem ninguém para te ajudar ali, no meu caso, realmente piora bastante. Quando eu me sinto segura, ele ajuda, né, a dor a diminuir. Não, emocional, eu fico E impressionada, pelo menos na minha vida, mas acho que não é de todo mundo, como pesa, né? Eu tive Covid, fui diagnosticada com o dia 23 de abril. E até então estava bem, uhum, tinha saído no dia, né? E do dia vinte e uhum, três para o 24, depois de ter recebido o resultado do exame, eu comecei a sentir dores horríveis, né? Então, assim, eu fui de 7 horas da manhã até 11 horas. Não, foi de 7 horas da manhã até não sei que horas com dor. Até que me dopei e consegui capotar. E já acordei teoricamente boa, né? Assim. E as pessoas também, Elivânia, assim, né? Disseram, passaram a vida toda dizendo assim: ah, se tu pegar Covid, tu vai morrer, tu não pode pegar Covid. Então, quando você recebe um diagnóstico, pesa. nossa, com certeza, é emocional, né? Até a Elivânia está dizendo que a dor não é emocional, realmente não. E ela desencadeia, né? Pode desencadear a crise, Tem a minha mas hemoglobina até baixa quando tem. eu tô com algum Uhum, problema. sim, sim, até tem uns relatos que a Berta está dizendo que ela não tem melhora com nenhuma das primeiras medicações. Realmente tem pacientes e pacientes. A gente nunca pode se comparar.
vai ter paciente que vai reagir de uma forma, outro de outra. Então, por isso que o autoconhecimento acho que é o principal, é você saber como é que você responde, conversar com o seu médico, saber o que você deve fazer na crise, porque às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para você. Assim como a gente fala de medicações, tramal, morfina, tem pessoas que não podem com uma, tem pessoas que já podem com a outra. Então, não tem como a gente poder Individualidade falar. biológica, né? É individualidade, exatamente. Tem que. Até a Pri tá dizendo aqui que ela teve, né, Covid, e ela teve muito medo. O medo é presente, né? Que a gente sempre fica, meu Deus, Covid, isso. A falciforme junto com Covid é algo muito grave, né? A gente pensa que vai acontecer o pior, né? Mas a minha, sim, lógico que ninguém quer pegar, mas a minha foi super tranquila, entendeu? Uhum. Eu fiquei em casa, não precisei ir para o hospital. Ah, óbvio que a minha saturação baixou significativamente. Se bem que a minha saturação Uhum. nunca é uma maravilha. Ela tá sempre oscilando entre 93 e 94. Então, como eu usei corticoide durante a Covid, eu consegui subir para 96, mas é muito raro conseguir manter essa saturação. Uhum. É, por isso que precisa você saber a sua particularidade, né? Porque se você tem um número mais baixo, às vezes você vive bem com aquilo, você já vai se assustar, entrar em pânico, né? Até a Pri achou que ela falou que escuta tanta coisa que ela achou que pelo menos internar ela iria e não precisou. Que bom, porque realmente a gente não pode dar tanto ouvido para tudo que a gente escuta, né? Porque senão a gente fica louco. A vida inteira, né? Começa pelas datas de morte que vão te dar, né? Desde que eu nasci, com 7 anos, a probabilidade de morrer é grande. Aí depois com 15 anos, a gente sempre, se a gente for conviver e dar valor para tudo isso que falam pra gente, a gente fica muito triste, né? Não, quantos nãos Realmente. eu não escutei durante a vida toda. Eu lembro uma época que queriam que eu parasse de estudar. Eu sempre gostei de ler, de estudar, de fazer tudo. E eu comecei novinha, né? Criança, queria fazer balé. Com 2 dias, meu médico disse: esqueça balé, esqueça atividade física. Aí eu tive um relacionamento com um fisiculturista, né? E ele era uma pessoa que vivia de academia, não sei o quê. Aí eu fui começando aos pouquinhos e vi que eu podia malhar, que eu podia fazer tudo, lógico, sempre com frequencímetro, não, nunca chegando na exaustão. Fiz alguns testes, né, para saber até onde eu podia ir, até onde minha frequência podia chegar. Uhum. Realmente, eu também tinha esse medo, né, de fazer, mas hoje eu consigo fazer sempre a Você tá de atividade vendo o meu parabéns. limite. Eu vejo Sempre você vendo o meu fazer de limite. bike. Aham. Quando eu vejo que eu tô cansada demais, eu paro, sento, fico lá de boa, porque a pior pressão que a gente coloca somos nós mesmos nesse sentido, porque se você quer acompanhar o outro, igual eu faço com meu esposo, se eu quero sempre acompanhar ele, eu sempre vou me sentir frustrada. Então eu tenho que pensar no meu resultado, pensar eu tô aqui, eu tô bem, então sentir feliz com um pouquinho de passeio para não ficar frustrada, né, com o que você queria e não pode, né? Você tem que estar feliz com aquilo que a gente consegue alcançar. Até a Berta está falando que ela se sente ótima com os exercícios, então isso é muito importante, que traz saúde, traz bem-estar. Precisa fazer, porque muitos médicos acham que não pode. E você fica limitada, né? A gente sempre cresceu escutando isso, que não podia. Até tem um estudo, acho que da Unicamp, da USP, que mostra que realmente comprova que a atividade física faz bem para quem tem doença falciforme. Porque oxigena, né, o corpo todo, realmente vai trazer só bem-estar. Eu não sei se você já escutou o caso do Las Vearra. Ele era um jogador da, acho que era Real Madrid. Quem me falou até foi o meu nutricionista, né? E eles foram jogar em uma altitude muito alta e ele teve uma crise. Foi quando ele descobriu que tinha anemia falciforme até então. E tava num time Então, bom, né? uhum, com certeza. Essas descobertas acontecem porque em altitude, né, principalmente quem tem falciforme, quem tem traço até pode apresentar algum tipo de crise por conta da falta de oxigênio, né? Até é um lugar que dá vontade de viajar, mas realmente eu tenho um pouco de medo, confesso, de ir para Machu Picchu ou lugares assim, realmente dá um pouco de medo. É, eu confesso que eu evito. Não vou. Eu, É, se eu algumas tivesse coisas. oportunidade. E a gente recebeu perguntas, né, eu abri um story sobre perguntas sobre sexualidade, doença falciforme, e perguntaram sobre a questão do orgasmo, se é realmente verdade que pode causar tipo de crise. Na minha experiência, nunca aconteceu comigo. E você, Carol? Eu já tive uma crise.
Assim, não foi Uhum, na hora, mas assim, eu tinha chegado à exaustão, entendeu? E a gente tem que ter cuidado com isso, né? Foi uma coisa, uhum. assim, não foi tão séria, não foi nada muito grave, mas já cheguei, sim, a ter. E eu É, eu já tive. já Ah, sim. compartilhei, uma vez eu compartilhei com uma amiga nossa que infelizmente não está mais aqui, né? E ela disse Uhum, que era bem comum para ela. Comigo só aconteceu uma vez. uhum. Então, até eu já tive uma crise, mas não foi nesse sentido. Eu tive no joelho, assim, por conta do cansaço também, né? Realmente, porque a gente pode comparar uma atividade física, digamos assim, também, né? Eu já tive a crise no joelho, mas foi uma vez só, e porque eu também acho que eu não estava num dia bom, se você não estiver num dia tão disposta, né? Então, eu acho que é uma questão também que a gente tem que se atentar, né? Em que dia que você está. É muita coisa para pensar ao mesmo tempo, né? É porque às vezes é difícil, né? Resistir. Realmente, então é uma coisa que. E a gente nunca fala, né? As pessoas até estão falando que não sabia, né? Que não pode acontecer. Com a gente é mais específico sobre o cansaço físico, né? Da atividade. E com os meninos, além disso, né? Eles podem ter o priapismo, que é algo relacionado também à saúde sexual, que eu acredito que deve impactar bastante na autoestima, né? Na questão do casal. Acho que a companheira tem que entender bastante, saber o que que é. Então, são duas coisas bem específicas que a falciforme apresenta, né? É isso que eu acho um absurdo ninguém falar sobre isso, entendeu? Tipo, como aconteceu no grupo da gente, que excluíram quando uma garota perguntou sobre isso. Por que não falar? É uma coisa que faz parte da vida da gente, dos Claro, adultos. né? É, a gente não E tá falando principalmente, pra uhum. criança. Mas até uma E se criança, um você fala, adolescente, você eles têm que ter ajuda. uma orientação, né? Isso, porque se acontecer, né, com o menino a primeira vez o priapismo, ele não souber o que é, imagina o susto, né? É a mesma coisa a menina, não souber a crise que vai acontecer com ela, como que ela vai reagir? Ela fica com medo de falar com os pais, fica com medo de falar, então você fica sofrendo sozinho, né? De forma que não precisa. Então, até a Camila está compartilhando aqui que às vezes ela fica com pontadas de dores que passam logo, que ela nunca teve uma crise forte. Não, a minha Porque não essas foi forte pontadas. também. Uhum. Mas se você Eu usar te. aqueles relógios tipo Garmin ou Polar, você vai ver a quantidade de energia que você gasta. Seus batimentos aumentam muito, entendeu? Então é realmente uma atividade. Né? Você É, chega à exaustão. e até tem uma amiga minha que infelizmente também já se foi, que ela queria muito que eu falasse sobre isso, eu acabei não falando a tempo. E ela me falava que a questão também da necrose, né, também pode complicar bastante, coisa que a gente também não fala. A necrose de fêmur, né, pela questão do movimento, então a mulher pode sentir dor se o companheiro não entender. Então, eu acho que o casal tem que se reinventar também, né, para ajudar o parceiro que tem essa condição a não sofrer tanto e sim sentir prazer, né? Eu tenho necrose bilateral femoral, né? E assim, já assisti assim no meio da relação, mas assim, a gente sente, mas a gente ignora. Tem coisa melhor para fazer na hora. Assim, É. talvez não seja a conduta correta, mas eu já lhe disse, eu não sou 100% correta, né? E assim, tem prazeres que valem a pena, tem coisas que valem a pena você arriscar um pouquinho, você usar um pouquinho, né? Uhum. Até a Pri tá falando E que eu digo que na realmente minha vida eu tive antes, só tive pessoas maravilhosas que me entendiam, que fizeram tudo por mim, entendeu? Assim, eu não posso reclamar de parceiro, parceira, não que posso. bom, que bom, porque assim, realmente é o amor e é o entendimento, são pessoas que realmente vão acolher, né? Porque não somos pessoas que estamos livres de problemas, então tem até a questão da mulher, a vida na questão menstrual, né? Que também desgasta bastante, traz fraqueza, e tem um período para recuperar. Aí você tem que estar disposta, tem que estar bem, então tem que ser um parceiro que realmente seja o parceiro em todos os aspectos do casal. Até o Jefferson está compartilhando aqui que a autoestima é muito difícil. Toda vez que ele Eu não começa a estou trabalhar, conseguindo fica ler tudo, feliz. não consigo. Eu não estou conseguindo acompanhar. Vai ler aí para mim, por favor. Deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor aqui a luz. E quando faz exame, não pode, não passa para trabalhar. Pode ser
que ele não consegue passar por exame para entrar na firma, como que ele vai conseguir realizar, né? Então, esses exames admissionais e também é uma questão bem difícil, porque tem empresas que não vão entender. Então, eu costumo dizer que eu tenho, né? Quando eu trabalhava fora, eu sempre falava, sempre agi na transparência. Só que é complicado, assim, se não for um lugar que tem entendimento, que seja compreensivo, a gente pode acabar sofrendo preconceito mesmo e tendo essa dificuldade. Então, assim, o conselho que é tentar ser empreendedor, tentar fazer concursos e tentar, assim, até vaga especial, caso você tenha alguma complicação, você pode conseguir, né, Carol? Tem casos de concurso que conseguiram para vagas especiais e trabalho assim de empresa particular, talvez consiga também, por ter a doença com laudos, exames médicos e tudo mais. É complicado, é delicado, mas eu acho que não incapacita, né? Assim, é uma coisa que você metendo a cara, entendeu? Uhum. É bem complicado, assim, a sociedade precisa ver a patologia como ela merece, né? Que são as pessoas que temos toda a energia de construir muitas coisas, mas a gente precisa de mais cuidado. Então, é isso que está faltando o entendimento. E voltando ao assunto da questão sexual, realmente precisa ser abordado o tema, porque você viu como é complexo, né? Tem toda a questão biológica, a questão também das complicações e a questão que o companheiro precisa entender, o parceiro, para que a pessoa seja feliz, seja um relacionamento saudável, né? É como eu disse, né? Eu, graças a Deus, eu sempre tive sorte, nunca tive problema com isso. Me cuido muito. Se eu não tô num relacionamento sério, exijo camisinha sim, exijo exame antes de fazer qualquer outra coisa, porque assim, as defesas da gente são mais baixas, né? Uhum. É, tem tudo isso É outra também, coisa né? que também é tabu, que ninguém fala. Ah, tem que usar camisinha sim, tem que fazer exame Uhum. sim. Sim. É, porque, né, a saúde, né? É, Até tem um livro que marcou minha vida foi aquele depois daquela viagem da Valéria Piazza Polizzi, que realmente ela fala da questão da AIDS, de todas essas questões polêmicas e que você tem que pensar realmente em você primeiro e tem que ter essa proteção. E a Pri está dizendo que quem está do seu lado faz toda a diferença. Então, realmente é fundamental mesmo. E a Edna está dizendo que ela sente dores nas pernas constantes. Então, se está constante, Edna, você precisa falar com o seu hemato, achar uma alternativa. Não sei se você já usa hidroxureia, porque a hidroxureia tem ajudado bastante, né? Tem que buscar eu alternativa não para me você dei. não receber. Oi? Eu sou uma das poucas pessoas, né, que não me dei com a hidroxiureia. Não, tem bastante pessoas, infelizmente, né? Tem bastante. Eu fiz o Aí tem que tratamento achar outro. em Uhum. 99, ainda não tinha sido aprovado aqui no Brasil. Eu mandava trazer e fazer com a Eprex, eritropoetina, né? E não, assim, eu não tive um aumento da hemoglobina considerável e tive uma crise no terceiro mês. Aí meu hemato suspendeu. Que pena. Realmente tem muitas colegas minhas que não faz o efeito desejado, né? Alguns hematos ainda pedem para continuar, porque às vezes, mesmo não evitando crises, ela pode ajudar em outras coisas, como vaso de, mas vai depender de como o paciente reage mesmo, e caso não reaja bem, aí temos a glutamina hoje em dia, ou realmente a transfusão de troca. Tem que buscar formas de você não sentir dor constantemente, fazer o que for possível, né, para não sentir. E a Eu, Carolina está dizendo aqui. Oi? eu uso o Eprex no lugar da transfusão. Eritropoetina, né? É Uhum. o nome da droga. Que é uma injeção Sim, eu já. subcutânea. E assim, no máximo, com duas, minha hemoglobina chega, quando eu tô em crise, ela vai para 7, 6 e ela vai para 10 rapidinho. Reage muito bem, só com a Trex. Que Mas bom. que Tem um vídeo lá no canal falando sobre isso. É uma alternativa também, né? Depende do médico que ele vai achar, mas é uma alternativa também. E a Carolina está dizendo aqui que a gente cresce achando, devido ao conceito e medo, de que as pessoas com a doença crônica são seres assexuados ou não não é. são dignos de prazer, ou até que Não não é. devem pensar nisso. É muito triste. O que ela quer dizer é que realmente a gente escuta muito isso, a gente acha que tem pessoas que falam que você é limitado, que nunca vai dar nada certo, mas a gente tem que desconstruir isso, que realmente isso é mentira, né?
Eu escutei um questionamento bem pesado. Perguntaram se meu corpo tinha virado parque de diversões. E olha que eu nunca fui danada, eu sempre fui assim, sempre tive uma pessoa certa na minha vida, mas eu me permito viver. Qual é o problema nisso? Uhum. É. Então, né, vai depender da disposição da pessoa. Tem pessoas que têm mais medo, né, de se abrir para o novo. Então, tudo vai depender da autoestima, porque assim, eu sofri bastante na infância e adolescência com a questão do olho amarelo. Então, E eu eu por ser achava que magra. comigo não, eu também magra, eu tinha até apelido de Oliva Palito. Bullying foi muito tempo, né? Então, a gente sofre muito, né? Além das dores, das crises, ter toda essa questão de amizades, digamos assim, né? Então, eu digo que, para mim, a gente tem poucos amigos, mas são verdadeiros, aqueles que ficam mesmo, né? Que entendem a gente e são amigos para sempre. São poucos, mas valem a pena. Não, e quem quer estar do seu lado, tá. É tanto que eu tive um relacionamento muito bom. Ele hoje até é um grande amigo meu com o médico, né? E assim, se for olhar para esse lado do preconceito, um médico com uma pessoa que tem uma doença, né? A gente tem que tirar isso da cabeça, né? Quando a pessoa quer, ela tá do teu lado. Uhum. É porque a gente não é limitado a uma doença. Nós não somos um diagnóstico, nós somos pessoas, né, que viemos antes da doença. É só um detalhe bem, né, complicado, mas que a gente precisa reverter e ter toda a mente positiva dentro daquilo que a gente consegue. É claro que a gente não consegue mudar tudo com pensamento positivo, mas a iniciativa, a vontade de vencer faz com que a gente consiga, pelo menos, ultrapassar os desafios maiores e aquilo que a gente não consegue, buscar ajuda com psicólogo. Eu sempre falo que buscar ajuda com profissionais que possam sustentar esse emocional, que também, às vezes, é difícil reagir sozinha, né? Não, não é fácil. É, eu tava lendo um comentário da Cris, né? Que ela dizendo que tem 32 anos Uhum. desistindo, né? Assim não, Cris. A gente não pode desistir, não. Eu tenho amigas com 60 anos que estão tentando um relacionamento novo. Uhum, realmente, o tempo ele é relativo, né? Que a sociedade cobra a gente de casar, ter filhos cedo, assim, mas cada um vai ter uma história e um tempo, né? É, eu digo que eu me realizei através do meu sobrinho, né? Que ele, se vocês olharem no Instagram, só tem foto com ele. Eu tô sempre com ele, eu vou pra festa com ele. E assim, o Miguel Neto, ele morou com a gente durante algum tempo. Né? Eu digo que eu fui uma mãe, eu sou madrinha dele, eu acordava de madrugada com a minha irmã. Então, acho que isso me ajudou muito. Uhum. É, a gente precisa realizações de alguma forma, né? Se algum sonho não foi possível, a gente precisa buscar de outra forma para continuar a manter a vida, né? Com brilho. Porque realmente, às vezes você quer muito uma coisa e a falciforme não deixa, digamos assim. Ou a vida mesmo não deixa, porque a gente não tem como saber se a gente não tivesse falciforme, a gente não realizaria tal sonho. Às vezes a gente coloca toda a culpa na falciforme, mas às vezes tem coisas que também são barreiras além da falciforme, né? Por isso que a gente precisa buscar coisas novas, né? É, e a gente precisa Para parar realizar. e olhar para si. O que é que você está fazendo para a realização daquele seu sonho? Será que a pessoa acordou e correu atrás? Uhum. É, tem que buscar de todas as alternativas para conseguir. Aqui dentro daquilo que a gente consegue, né? Tem coisas que realmente não está no nosso alcance, mas aquilo que estiver ao seu alcance tem que fazer para ter a melhor qualidade de vida, melhor oportunidade de chance mesmo, assim. O problema que eu vejo, assim, que agora até de falar de preconceito e da questão da pandemia, a gente está muito trancado em casa, assim, eu vejo quem, né, não está trabalhando, no caso, eu, no momento, a gente fica muito em casa, então o emocional também está bem mais para baixo, assim, eu acho que a pandemia contribuiu bastante para essa questão, né, É a o confinamento. socialização. Para mim, Oi? o começo da pandemia foi bem difícil, porque assim, eu trabalho com notícias, né? Então, eu noticiei os primeiros casos, os primeiros óbitos, eu tinha que subir as pautas e dizer, meu Deus. Eu tive contato com muita gente que teve Covid no começo, mas eu só peguei esse ano.
Quer dizer, é impossível praticamente você subir uma pauta informando o número de óbitos ou até alguém que você conhece que faleceu e não se preocupar. Mas Realmente, eu vejo que a barreira está muito grande, assim, na questão do emocional por conta da pandemia, pelo menos comigo. E a Carol está dizendo que o que eu falei é bem real, que nem tudo é a doença falciforme. Às vezes nós nos aprisionamos em pensamentos negativos. Porque não depende só da nossa cabeça, porque às vezes a gente está no horizonte que parece que tudo é falciforme, né? Você está, caso de trabalho, questão relacionamento, então tudo a gente coloca mais peso ali mesmo. Então é um trabalho, só que a gente não consegue sair disso sozinho, porque falciforme é uma doença grave, que realmente ela impacta bastante. Então a gente precisa de ajuda, familiar, amigo, profissional, porque sozinho é muita coisa para levar, eu acredito. eu, assim, eu sou fã de terapia, né? Assim, durante muito tempo eu tive medo de usar, de fazer algumas coisas na vida. E quando eu comecei a fazer terapia, eu me descobri capaz. Parei no começo da pandemia porque eu estava fiz ainda umas 2 sessões de forma remota. E eu gosto do contato. Eu não me dei bem com essa história, né? Assim, até eu trabalhar, há algum tempo já eu trabalho de forma remota, né? O jornal que eu trabalhava, ele era já de forma remota. Cada um na sua casa, esse lado me ajudou. Mas a gente sente falta de estar com o outro, né? Eu Do sinto contato bastante na pandemia. físico. Uhum. De se encontrar com É, pessoas em festa. Até hoje eu tô nessa limitação, porque eu escolhi, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que tem pessoas que escolheram continuar vivendo da melhor forma, mas com os cuidados. Eu escolhi ainda continuar reclusa. Desde que a pandemia começou, eu tô nos contatos mínimos mesmo e só vou voltar depois da segunda dose. Então, está sendo um pouco de desafio, assim, mas é bom que você descobre outras coisas, né? Como você está mais mergulhada dentro de si mesmo, de casa, você vai ler, vai estudar, vai fazer outros projetos. Até que no Instagram e YouTube eu tenho feito muito mais do que antes da pandemia, por exemplo. Então, cada pessoa vai levar uma coisa da pandemia positiva, né? Um aprendizado, é. Eu não, né? eu tô trabalhando assim, não todos os dias, mas eu trabalho de forma presencial, algumas vezes na semana. Eu já voltei a sair, frequento um restaurante. Hoje mesmo eu postei num restaurante que eu adoro, que eu acho a paisagem Eu vi. linda, os pratos deliciosos. Já cheguei à festinha. Eu tento não aglomerar, entendeu? Assim, mas tomar um vinho na casa de uma amiga e as pessoas que me conhecem, elas sabem do meu problema. Então, eu acho que elas também se preocupam e também, né, têm esse cuidado. Voltei É semana importante passada. Ah, as pessoas que estão ao seu redor se cuidar e se cuidar de você também, né? é. Uso máscara, né? Eu tô com álcool gel. Sempre tive. Ah, essa é meu. De álcool gel sempre tem. Um dia desse eu tirei 3 tubinhos de álcool gel da minha bolsa. Eu também. Onde eu vou, tenho álcool gel, eu acho muito importante. E voltando sobre o nosso assunto, também teve perguntas sobre mães, né, que tem paciente com falciforme, sobre o que notar sobre o priapismo. Eu queria deixar, né, a informação registrada aqui que o priapismo é uma crise bem grave, que a mãe já precisa pegar informações com o hemato para saber o que fazer. O importante é acolher rápido, fazer o tratamento em casa e, se não tiver resposta ao tratamento, buscar logo ajuda médica para saber o que fazer e o médico fazer a intervenção necessária para não ter complicações, né? Acho que o resumo da falciforme é assim, é cuidar em casa e buscar ajuda logo para não piorar a situação, né, Carol? É. Sobre o E pré-prismo, até eu não tenho tanto conhecimento, né? Até seria bom a gente chamar o Binha, né? Ele não tá por aqui, não. por até agora não entrou não, mas eu li, né, antes para falar aqui e realmente é uma vaso-oclusão, né? E que os médicos dão algumas, tem medicações que você pode usar em casa, alguns exercícios, banho quente, mas depois de que começou a crise, em meia hora, se não tiver resposta positiva, você precisa buscar ajuda médica, porque tem que fazer algumas intervenções ou medicações, e às vezes até cirurgia, caso seja muito grave. E se não cuidado, né, pode levar a coisas piores. Então, precisa de ter um cuidado, uma prevenção,
Acho que assim como toda crise falciforme, se você não cuidar, pode piorar bastante o quadro. Então, a intenção é ter o autocuidado e o atendimento rápido. E o Lincoln está falando que ele é portador, né? Tem de falciforme e teve o diagnóstico muito cedo. Sempre foi informado de tudo sobre a doença e imagina que isso tenha sido um ponto crucial para que ele não tenha sido afetado por problemas de autoestima que envolvem a falciforme. Costuma ser bastante teimoso, não vai mentir, mas está aprendendo a respeitar os limites. Eu acho que teimoso a gente é em alguns momentos da vida, porque, igual eu falei, não é fácil ser sempre um paciente muito bonzinho, assim. Tem horas que você já é um pouco mais teimoso, mas depois você volta. Pelo menos comigo é assim. Mas eu acho que a teimosia, até um certo ponto, ela é uma característica positiva, né? O meu hematologista, ele disse pra mim uma vez, né? Tu é tão teimosa que tu consegue tudo que tu quer. Tudo entre aspas, não é tudo não, viu? Minha vida não tá longe de ser perfeita, de ser tudo maravilhoso, tá bem longe. Mas assim, não é que eu seja teimosa, é que eu vou atrás realmente do que eu quero. A É, gente a tem que minha realizar cirurgia, quando eu fui sonhos. fazer, ele disse não, sou totalmente contra. Não existe nenhum caso, quer dizer assim, aqui no Brasil, não existia nenhum caso, não sei o que. Fiz, não fiz com nenhum hemato, né? Fiz só com o cirurgião e foi maravilhosa. Sou super feliz, entendeu? Mas, lógico, Então, né? tem médicos que operam com 5 exames no máximo, ou faz um eletro e um hemograma. Eu fiz 71 exames, né? Foi uma Você fez tudo o que podia. teimosia estudada, digamos. A teimosia com cuidado, isso é É. importante. Até a Giovânia está falando que o filho dela teve priapismo e fez cirurgia. Então é importante o cuidado para que não complique realmente. E também a informação para o paciente saber o que está acontecendo, né? Porque é algo bem desconfortável. A Carolina está perguntando se nós duas já sentimos dificuldades em se relacionar ou preconceito em algum relacionamento por causa da doença falciforme. Pode falar, Carol. Eu não. Assim, eu tinha que 13 anos e um primo meu se disse apaixonado. É assim, chegou até a ser um namorado meu mais na frente. E ele acompanhou todas as minhas crises. Ele sempre que eu adoecia, ele estava no hospital comigo, ele ia, entendeu? Então, assim, eu nunca assisti esse preconceito. Eu já assisti preconceito em escola, de pessoas que não sabiam o que, que eu tinha, né? Eu acho que a mãe tinha medo que pegasse, entendeu? Eu passava de 15 dias sem ir pra aula. Mas, assim, em É, relacionamento, eu nunca senti preconceito. É tanto que o médico que eu namorei, uma das primeiras coisas que eu disse era que eu queria fazer, não lembro o que. Ah, lembrei, eu tinha vontade de fazer preenchimento, mas que eu nunca tinha feito, não sei o que, porque eu tinha na minha vasculha. Eu disse, besteira, que é isso? Eu vou estudar teu caso, se der certo, eu faço. Terminei não fazendo, porque eu não gostei dos resultados que eu vi, entendeu? Mas uhum, esse tipo de preconceito. E terminei namorando com esse médico. uhum. É particular, né? Cada pessoa vai ter uma experiência. Eu também eu acho que é mais na escola, até na família, assim, tipo, graus, né? Que não é pai nem mãe, mas você vê, assim, algumas. Preconceito, eu digo, no sentido de não entender e nem querer entender o que você tem. As pessoas achar que é algo muito simples, que você não tem tudo aquilo que você fala. Mas relacionamento, assim, amoroso, eu não tive essa dificuldade. E a Cris está falando que a teimosia ajuda bastante, em alguns momentos Ajuda. realmente ajuda, porque a teimosia que em alguns momentos faz a gente ficar viva, assim. Eu tenho uma experiência, há uns 2 anos atrás, eu senti que eu estava começando a ficar gripada, assim, começando a ficar um pouco pior. Aí o médico me passou algumas medicações para tomar em casa e eu notava que eu estava piorando. Só que eu notei que naquele momento específico, as medicações, claro, tudo que eu podia fazer, e o emocional me ajudou a não piorar, porque eu fiquei teimosa, assim. Eu lembro que no dia seguinte eu ia para casa da minha mãe, que era um feriado, e eu fiz um propósito comigo, eu não vou para o hospital. Eu vou ficar bem, eu vou me medicar, vou repousar, vou tomar água, eu não vou me internar. E eu comparo isso a alguns momentos da minha vida que eu me entreguei, assim, que eu estava mais emocionalmente abalada e alguma crise até menor chegava e eu ia para o hospital. Por, às vezes, não querer lutar. Então, essa teimosia no sentido que eu falo, assim, que é a persistência de falar, eu vou ficar bem, eu vou fazer o que eu posso e vai dar tudo certo, eu acho que ajuda bastante. É claro que nem sempre vai resolver, porque a doença em si é grave. Mas a gente faz a nossa parte e ajuda bastante, né, Carol?
As pessoas confundem um pouco também determinação com teimosia, né? É, isso, é. Né? Porque eu acho que isso também tá em determinação. Tipo, adoro viajar. Pra mim é uma das coisas melhores que existe no mundo. Então, eu me cuido muito antes de uma viagem. E eu acho que aí algumas pessoas dizem que é teimosia. Eu acho que é determinação. Eu quero fazer aquela viagem. Eu sei que tudo muda. O voo é ruim pra gente. O voo não é bom, né? É tanto que os meus médicos pedem pra mim não dormir no avião, né? E às vezes eu vou pedalando. Pedalando é bater nas pernas, né? Por conta do risco de AVC. Tomo anticoagulante, dependendo do voo. Se for um voo pequeno, eu tomo um AS, uma aspirina. Se for um voo longo, já entro com uma coisa mais pesada. Mas ainda que dá tudo certo. Aí eu não sei se é teimosia ou se é determinação. Acho que vai mais pro É, lado eu da acho determinação. É determinação, porque eu também compartilho dessa ideia sua. É, às vezes tem coisas que você acha que é impossível. Para mim, eu também achei que era impossível fazer um voo longo. E para mim foi tudo bem, mas fazendo exatamente o que você falou. É uma teimosia, só que uma teimosia controlada. Ir no médico, perguntar tudo que se deve fazer e fazer ir pedalando, né? Fazendo exercício no voo. Aí quando as pessoas veem a gente viajando, pelo menos me viram, assim, tem uma intenção errada de achar que a gente não tem nada. Porque meu médico até fala, embora por fora esteja, né, linda, tem complicações. Mas ninguém vê eu no voo andando à noite, tá todo mundo dormindo. Eu levanto para fazer atividade física, né, para fazer com a perna, para não ter problema, para pedir mais água. Então eu digo assim, a gente pode realizar, só que com esses detalhes, né, com essas não vai ser tão fácil quanto outra pessoa que não tinha falciforme que pode estar dormindo o voo inteiro sem Ai, preocupação, né? morro de inveja de quem dorme o voo todo. Os meus destaques tem até um videozinho que eu tô fazendo isso, esse movimento com a. Eu tinha acabado de ter uma crise e tava com a viagem marcada. Com 7 dias dessa crise, eu disse, eu vou. Ele disse, tá, eu lhe autorizo aí. Mas tome aspirina antes de pegar o voo e vá daqui pra lá pedalando. Eu digo, tudo bem, mas eu vou. Foi ajudando o voo, o avião aí, né? É. A Giovânia está dizendo que o filho de 13 anos é teimoso, que ela fala com ele muito sobre, né, sobre o frio. Onde ela mora está muito frio, mas ele não se ajuda e sofre com as dores. Mas um conselho que eu te dou é assim, ele vai aprender com o tempo. Porque quando eu era adolescente, também teve esse momento, não sei se a Carol teve, eu tive o momento de querer ser igual às minhas amigas. Então, eu não levava blusa, eu não bebia água o suficiente, eu não. Aí, tanto é que daí eu teve um dia que eu tive uma crise tão violenta nas duas pernas, que eu fui carregada para o hospital, e foi todo aquele drama. Aí eu comecei a ver que não adiantava eu brigar com a falciforme. Então, a gente aprende com a dor, infelizmente. Por mais que o pai e a mãe falem, você pode continuar falando, é claro, mas tem coisas que a gente só vai aprender na experiência, né, Carol? Não, o limite quem dá pra gente é a vida, né? Eu tenho 2 irmãs que não têm anemia falciforme. A minha casa tinha piscina, a gente ia muito pra fazenda, que tinha açude. E eu queria ir no ritmo das minhas irmãs, né? Da Camila e da Karine. E assim, elas passavam um dia andando de jet ski no açude, ou então um dia na piscina. E algumas vezes eu cheguei a sentir dor. Então, quando eu, em uma determinada fase da minha vida, que eu começava a ver que estava já ficando mais frio, ou que eu já estava cansada, eu me acatava. É porque a adolescência é uma fase complicada, né? Hoje que eu fui, fiquei velha um pouco antes. Acho que a minha adolescência deve ter sido com 11 anos, por aí. Eu acho que a adolescência é o fator mais difícil pra gente, porque já ser adolescente sem uma doença já é difícil. Porque você realmente tem aquela questão da identidade, você quer ser igual aos amigos, ao mesmo tempo que você quer ser diferente, é meio confuso, né? Mas até a Isa tá falando que o filho dela de 9 anos, o Isaac, tá sentindo dor e não quer falar para não correr o risco de ser internado. Realmente é difícil, porque não quer ir para o hospital, você acha que vai ficar pior. Então, tenta conversar com ele, tenta fazer todo um autocuidado em casa, tem bolsa de água quente ou banho quente, chás, né? Tentar acalmar, tentar mostrar que o primeiro cuidado em casa ele é muito importante, que você pode reduzir a chance de ir para o hospital, é muito importante. Mas a adolescência é isso mesmo, porque comigo também foi difícil, mas depois passa. Igual a Carol falou, acho que a gente amadurece mais cedo, porque tem toda essa questão que traz já pra gente
uma informação de vida bem pesada, né, Carol? E como? Até o Bin chegou aqui e tá falando que é muita live. Acho que a gente tá falando bastante. Tá louca pela E a, gente? Deixa de encher o saco, é, viu? é, a Viviane tá dizendo que todo adolescente tem essa fase da rebeldia, de achar que a mãe é chata. O filho Ah, dela todo tem 13 mundo. anos. E isso É não. fase, né? Eu vejo meu. Tem um sobrinho de 11 anos que implica com a mãe, né? Assim. Toda É criança tem natural e isso. vai passar. Tem que ter paciência, né? Tem que ter uma psicologia forte para lidar com isso. E a Pri tá dizendo que a gente vai aprendendo com o nosso limite do nosso corpo. Realmente, até assim, quando você sente que vai desencadear a crise, são coisas que você vai aprendendo no feeling, ali no sentimento, daquela pré-dor que eu acho que quase todo mundo já sabe, que você sente, você já tem que sair Aham. correndo para se cuidar, né? Acho que todo mundo tem isso, né? Tem, eu acho que sim. Eu já sei quando vou ter crise. Começa. A perna fica mais coçada, ou sei lá. Eu não sei se acontece com você. Eu não tenho crise em todo o período menstrual, mas as minhas últimas crises, eu sempre estou menstruada. É, porque fragiliza. Nossa, eu também tô tendo bastante dificuldade com esse período. Não tá fácil por aqui também, não. E a Giovânia está dizendo que está difícil, que 2 meses de falta da hidroxureia. Realmente está complicado, eu tenho visto que algumas associações estão falando dessa falta. Busca o Ministério Público, né, para ter essa reclamação, porque a gente tem direito dessa medicação. E a Cris está dizendo que ela tenta acompanhar as amigas dela, mas quando chega no limite, ela fala. Tem que ser assim mesmo, ser amigo, né? Tem que respeitar, né, Carol? Eu tenho amigos e mais amigos que viram à noite e que ficam 3 dias de festa. Óbvio que já teve momentos da minha vida que eu tentei ir no mesmo ritmo e me dei mal. Hoje em dia não, cansei. Vamos embora. É E assim, lógico, tem que como eu ser digo, eu assim. tenho anjos na minha vida, eu tenho pessoas que me entendem, assim, eu tenho amigos maravilhosos. Já tive percepção também, tá? Como eu digo, a minha vida não é maravilhosa, não é perfeitinha, é uma vida normal. Sim, o Binho está dizendo que a gente aprende a conviver com a doença. Realmente, né, com o tempo, a gente vai aprendendo a lidar com os limites que a gente pode percorrer e com as coisas que a gente pode realizar. Ninguém melhor que a gente. Por isso que eu sempre falo que o médico tem que ouvir a gente, né? Eu sempre bato em cima dessa tecla, porque ninguém melhor que o paciente para saber a dor e o que está acontecendo com ele. E o Lincoln está falando. Oh, pode falar. Não, sobre essa coisa de preconceito, eu lembrei agora, na época de escola, eu comecei a namorar com um garoto, né, que ele chegou pra mim e disse, tu tem leucemia? Eu disse, não. Ele disse, uma das suas melhores amigas disse que tu tinha um problema muito sério e disse que era leucemia. Eu disse, não, o que eu tenho é anemia falciforme. Eu acho que seria importante você ler sobre isso, né? Apesar de que acho que Uhum. ainda até hoje tem pouca fonte. E eu já tenho 44 anos, quer dizer, tem um tempinho isso. Aí ele olhou pra mim e disse, olha, não somos dois, somos um, tá? Aí eu acho que quem Que realmente legal. quer que fique bem claro isso pra todo mundo. A pessoa que quer estar do teu lado, ela vai estar independente de qualquer coisa. Exatamente. É E isso até aí. então, eu Por não isso. contava nos meus relacionamentos que eu tinha anemia falciforme. Contava quando eu ia viajar, contava quando era uma coisa mais séria, mas eu não ia dizendo. Hoje em dia eu digo de boa. Uhum. Eu acho importante dizer também para a pessoa aceitar você do jeito que você é. A gente não tem que sofrer por ter uma condição e ter que esconder essa condição com medo da outra pessoa que ela vai reagir. Eu acho que a gente tem que viver livre desse fardo, né, que a gente não merece. E o Lincoln está dizendo que uma coisa que ele sempre fez foi avisar a todos com quem ele se relaciona, seja amizade ou relacionamentos amorosos, da maneira mais explicativa possível. Também acho fundamental a transparência para você ficar leve também, né? E Concordo. a Isa tá dizendo que o filho dela tá tomando desferazirox, eu acho. E essa semana a HB caiu e o médico achou melhor não transfundir, se é normal. Então, não sei, nesse sentido é melhor, né, falar com o médico ou buscar outra opinião médica, porque é bem específico, né? Às vezes ele viu alguma coisa lá que você que não te explicou certo e a gente não pode emitir uma opinião sobre isso, tá? A individualidade biológica, né? Talvez outros mostradores do exame tenham dito que ele não precisa, não é só a HB que conta. Ela é muito É, importante, mas não é só a hemoglobina. Eu acho que, não me lembro uhum. se é a Keisiane, eu sei que tem alguém que tem uma hemoglobina sempre 10 e faz crise. Então,
É complicado, assim, é muito difícil. Porque a gente tem uma questão chamada de haplótipos, né? Que não é só você dizer que você tem SS, SC. Tem questões genéticas na nosso corpo que ela dita muito mais a questão da falciforme se é grave, se não é, que tipo de complicação você vai ter, que não tem como a gente saber exatamente o que é, né? E nem emitir opinião específica sobre cada pessoa. O Lincoln está falando que ele é muito grato, como eles são compreensíveis com tudo, como sempre se preocupam com ele, em como ele está caso nós estejamos fazendo algo mais intenso. Realmente, é só quem ama muito, quem gosta, quem é parceiro para estar preocupado. Assim, é bonito ver isso, né? Às vezes sua mãe, as pessoas mais próximas ou amigos verdadeiros que te oferecem água, perguntam se você está bem. É muito legal isso, né, Carol? É ótimo, a gente precisa disso, né? Eu Uhum. acho que o carinho, Realmente. ele deixa a gente sempre bem, a atenção. Com certeza. E o Binho está dizendo que o importante também é seu parceiro ou parceira entender sobre a doença. Com certeza, é fundamental, porque no momento de. Tem que jogar real, ele falou aqui. Sempre, né? A transparência ela vai ajudar em todos os aspectos, né, Carol? Com certeza, eu vejo assim, no meu último relacionamento, ela tinha todos os meus remédios para dor, ácido fólico, na gaveta do lado. Né? Uhum. Assim, isso Tem que faz ajudar muita mesmo, diferença. com certeza. A Giovânia está perguntando se a falciforme pode virar leucemia. Não. São coisas diferentes que não impactam e não estão relacionadas. E a Gláucia está falando que poucas pessoas conhecem sobre a falciforme. Quando você fala que tem a pessoa, acha que é anemia, né, básica. E ainda fala, eu também tenho. É muito normal isso, infelizmente, mas a gente tem que ter, quer dizer, ninguém tem que ter nada, né? Mas assim, explicar, compartilhar. Por isso que eu falo muito aqui para às vezes as pessoas conhecerem e saber que é bem diferente. A gente tem que começar É, a usar o termo não, certo, que já é estive doença. hospitalizada e o nutricionista queria, porque queria que eu comesse ferro porque eu tinha anemia. Eu dizia, não, não é assim. Aí eu fui explicar, né? Aí pedi para o meu nutricionista entrar em contato com o hospital. E foi como tudo ficou, entre aspas, resolvido. Então, né? Porque a gente costuma falar muito anemia, mas o termo certo é doença falciforme, porque você já desvincula isso, né? Anemia é uma complicação, é um fator que acontece, mas é doença, né? Se não confundem mesmo. E a Carolina diz que romper. Oi? Pode falar, E Carol. assim, só 10% da população mundial tem, né, anemia falciforme. Pelo menos eram os últimos números que eu tinha. Então, assim, é natural que nem todo mundo saiba ou conheça sobre a anemia falciforme. Então, infelizmente no Brasil a questão é complicada, porque aqui a doença falciforme ela é a mais prevalente doença genética no Brasil. Então, ela era para ser super conhecida, mas ela é desconhecida pelo processo de imigração que teve forçado dos negros, né? Das pessoas escravizadas que vieram da África. Então, tem toda a questão de racismo, preconceito, é uma questão social, que era para a doença falciforme ser conhecida sim, mas é desconhecida. E a Carolina está dizendo que romper com esse medo de como o outro vai reagir à nossa condição é muito importante, ainda que seja difícil. Realmente é uma questão que a gente tem que trabalhar emocional, mas não é fácil porque a gente, enquanto ser humano, você quer ser aceita, né, Carol? A gente sempre quer É. ser aceita. E nem sempre vai acontecer. Então, isso causa um pouco de medo mesmo, né? Eu acho que, assim, essa história de se aceita ou não, eu tive quando criança, né? Como eu disse, mas depois de adulta, depois que eu, entre aspas, conquistei meu lugar no mundo. Lógico que todo dia a gente conquista um pouquinho, não é uma coisa definitiva, né? Uhum. Não sei se E você já a, passou por isso, entre aspas, preconceito que eu tive uma vez, tive uma crise álgica, né? Dor. Cheguei no hospital e disseram: Ah, você não tem anemia falciforme, você é muito branquinha. Eu digo, oi? Um país eu já sou miscigenado como o nosso? Eu sou bem morena, né? Mas assim, já aconteceu comigo porque eu sou alta. Eu acho que é da questão da minha família, meus avós eram. Então eu tenho 1,75 m e eu quando eu coloco salto eu fico mais alta ainda. E um dia eu tava bem arrumada na festa e o médico falou bem assim, nossa, você nem parece que tem a doença. Mas tem que parecer, sabe? Acontece muito isso de
eu acho que a gente sofre dos dois lados. Isso da pessoa desacreditar que você tem a doença por você estar bem, por fora, né? Eu até falo, você não tá sangrando ali, desacreditar da sua dor, achar que você tá mentindo porque você não tá quebrada e a dor ela é absurda, isso acontece. E de você, né, é isso, basicamente, de você ser desacreditada por não parecer que tem. E quem parece que tem também sofre outros tipos, racismo, quem tem realmente o fenótipo de pessoa preta, né? Sofre mais também da questão do racismo pela aparência, que o ser humano, infelizmente, tem o racismo muito impregnado ainda aqui no Brasil. Então, são vários aspectos que a doença falciforme apresenta de racismo e de preconceito. E a Glaucia está dizendo que, graças a Deus, ela nunca teve problema com nenhum sobre a falciforme, desde a família, amigos e marido. E tem mais cuidado com ela e preocupação do que ela mesma. Se ela está numa festa, eles já se ventou, eles já vão com a blusa para ela já. Muito legal isso. Isso já aconteceu comigo. Eu confesso que mais nova não entendia, né? Me sentia sufocada, essas coisas. Depois a gente vai amadurecendo e vai compreendendo. Uhum, com o tempo você vai vendo que isso é o melhor cuidado que pode acontecer, né? E a Nutri com Leveza está dizendo que ela quer muito especializar em anemia falciforme por conta disso. Porque às vezes sofremos muito pelos profissionais que não conhecem a doença. Realmente, nutricionista que conhece da falciforme ajuda bastante, né, Carol? E eu acho muito legal também quem para e diz, assim, um dos primeiros nutricionistas que eu fui, ele é nutricionista esportivo, né? Assim, eu fui quando eu comecei a malhar e tal. Aí ele foi bem sincero, ele disse, olha, eu nunca peguei um caso de anemia falciforme. Me dá um tempo para estudar a tua doença e traçar uma dieta para ti. Eu achei isso tão bacana, tão sincero, tão Sim. franco, entendeu? Melhor do que vir com a dieta pronta, copiada, copiada e colou. Não tem como, né? Comigo também, fui precisar fazer uma dieta por conta da ferritina alta e a nutricionista também não conhecia. Só que ela fez o mesmo, ela buscou, né, e me ajudou bastante. Eu sempre falo que o profissional ele não tem que saber de tudo, é impossível um profissional Não, saber tudo. impossível. Mas se o profissional tiver humildade, tiver vontade de acolher a dor do paciente, acolher a vontade dele, é a melhor coisa que a gente precisa, que é a humanização na medicina e nos profissionais de saúde, não é? É. Já quero ver uma dieta nutri com leveza. Adoro Ela é dieta. muito bacana. Já queremos uma dieta específica para Tu tens nós. intolerância à lactose, né? Oi, tem, para ajudar também. Também temos. Existe alguma ligação com a anemia falciforme? Acho que não, Porque, assim, eu já mas eu não escutei sei. dos meus médicos, né, que eu deveria evitar o glúten e o leite por serem inflamatórios. Então, isso é um pouco polêmico. Tem nutricionista que fala que leite e glúten não é inflamatório, que ele só dá o problema para quem já tem o problema, assim. Então, é meio confuso. Eu sei que tem várias correntes de pensamento sobre ser inflamatório ou não. Já tem pessoas que defendem que não é, que é a questão do problema com glúten ou lactose já pode ser sistêmico, né? Pode ser um problema que realmente ia acontecer, independente do que a gente faça. Então, a gente tem que ler mais para a gente entender. Verdade. E a Nutri com Leveza, ela falou Mais que vai alguma fazer, né, dúvida? a dieta, Oba! e também ela tem falciforme e ela quer muito cuidar dos meus pares. Isso mesmo, a gente tem que se unir, né? Vamos nos unir e a gente vai ter uma força muito maior, porque juntas somos mais fortes. Com Carol certeza. já está passando de uma hora que a gente está aqui. Eu quero que você deixe uma mensagem final aqui. Determinação, eu acho que é o que a gente precisa para seguir em frente e acreditar em si, né? Uhum. Sim. Oi, acho que cortou você, Carol. Oi? Pronto. Cortou a sua fala. Não, acho que a gente precisa de muita determinação, né? Autocontrole, principalmente nas crises, que dá vontade de jogar tudo pro alto. Mas a vida de Sim, a ninguém gente é tem que fácil. Eu viver. conheço tanta gente que tem uma vida aparentemente perfeita, entendeu? E passa por tanto problema que a gente tem horas que olha e diz assim, a gente é tão pequeno. Isso que estimula bastante a gente pensar que realmente, né, tem pessoas que têm. O mundo tem muito problema, né? Então a gente tem que, mesmo com os problemas que a gente tem, a gente tentar viver da melhor forma possível e ser feliz, né?
Não é fácil, não existe fórmula, né? Eu tenho os meus momentos, e assim, um dia dele eu escutei de um. Isso só acontece comigo, porque ela foi atacada por cachorro, né? Eu disse, Uhum. não, acontece com a gente. Até aqui, ó. Tava boazinha Caiu. hoje. É tanto que eu mudei até o local que eu ia fazer a live, porque eu digo, não, tô com dor, né? Porque assim, eu ainda É. vou trabalhar quando terminar a live. Então, assim, eu não tomei nem remédio pra dor. Eu liguei para o meu médico, ele mandou, pediu para mim botar 2 Toragesic aqui debaixo da língua, né? Sublingual. Eu digo, não, eu aguento um pouquinho essa dor. Uhum. Ah, então força, vai se cuidar aí, vai tomar um remedinho, né? Vai ficar bem. Eu agradeço você, a presença de todos aqui, que foi bem legal a nossa troca de informação, de experiência.